Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 23 de março, agora na Espanha, 20 horas e 35 minutos, no Brasil, 16 e 35 da tarde. Gente, como eu tenho recebido muitas mensagens no sentido de que o cronograma desse ciclo estaria descompassado, que esse ciclo já teria revogado uma proporcionalidade temporal em relação aos halvings dos ciclos anteriores e que enfim, esse ciclo já teria desenhado o topo. Então, só para eu esclarecer para esses subprotozoários que nós estamos ainda longe do topo desse ciclo, eu vou analisar aqui o padrão comportamental da BTC do ciclo do halving de 2016, que gerou o bull run de 2017 e 2018 em diante. Eu não vou considerar o halving de 2012, porque naquela época o mercado ainda estava muito imaturo, era tudo muito inovador, havia muita especulação em torno do preço do Bitcoin, que ficava ali pulando entre 30 a 40 dólares e explodia para cento e pouco, 200. Mas naquela época era um pouco caótico. Eu entrei no mundo cripto em 2013, já era caótico, já era muito caótico e efetivamente o mercado só ganhou algum grau de amadurecimento no ciclo no pós-halving de 2016, com a chegada da Ethereum. Vamos falar bem a verdade. O, o ICO da Ethereum ali em 2015, com o lançamento do mainnet no final de 2016, ali foi a grande virada do mundo cripto, porque até aquela época a gente tinha 30 altcoins, talvez nem isso. Era BTC, LTC, a Dogecoin, que era um fork da LTC. Estou falando de 2013. A Namecoin, que eu nem sei se existe mais. Mas enfim, vamos tratar do padrão comportamental pós-halving de 2016. Gente, vocês vejam que do fundo do inverno cripto que antecedeu o halving de 2016 até o topo foram 1.068 dias. Aí houve o fundo do inverno cripto. Aí em dezembro de 2017 a gente bateu 20 mil dólares. Aí houve o fundo do inverno cripto subsequente que levou a BTC para 3.780 e não, chegamos a fazer uma agulhada para 3.780 no evento pandêmico, mas fez um fundo aqui no finalzinho de 2019. Vamos lá para o gráfico semanal da BTC. Olha aqui, no finalzinho de 2019 chegou a bater na mínima 3.216. Depois faria um fundo em 3.780. Mas enfim, voltando para o nosso gráfico, 3 mil e pouco foi o fundo, aí 1.059 dias depois a BTC desenhou um novo topo lá em 69 mil dólares. Então, o inverno cripto subsequente desenhou o nosso fundo em 15.700 e pouco, desenhado ali no finzinho de 23. Então, se a gente pegar como padrão o ciclo anterior, 1.050 dias depois desse fundo desenhado no final de 23, o nosso topo subsequente estaria basicamente em 6 de outubro de 2025. Então, para os minerais que acham que o cronograma está descompassado, que foi revogado o padrão quatrienal pós-halving da BTC, nem foi. Na minha leitura, a partir desse bull run, é que os ciclos ficarão basicamente ficarão inúteis por conta da absoluta irrelevância dos halvings diante de uma MicroStrategy que compra 500 mil de BTCs ou até diante de uma compra institucional pela reserva estratégica soberana do governo norte-americano, do Departamento do Tesouro norte-americano. Mas, se a gente considerar os ciclos quatrienais pós-halving, ou seja, pós-redução pela metade dos rewards de mineração, a gente segue ainda dando vigência, porque do fundo anterior, que foi até agora o nosso fundo vigente para o último inverno cripto,
tá lá em 15 mil, bateu 15.476 no dia 28 de novembro de 22. Tá lá vigente esse fundo ali em 2022, que por sua vez geraria um topo que, se respeitar a longevidade do fundo e do topo do ciclo anterior, levaria o nosso topo para 6 de outubro de 2025. E o nosso inverno cripto subsequente, se respeitar a longevidade temporal de 378 dias, levaria o fundo do nosso inverno cripto subsequente ao nosso suposto topo, que deve rolar em 6 de outubro de 25, o fundo ficaria em 8 de novembro de 2026. Ou seja, o nosso próximo topo, virtual topo, considerada a longevidade do ciclo anterior, estaria em outubro de 25 e o próximo fundo em novembro de 26. Ou seja, eu particularmente acho que a partir desse bull run, porque eu tenho para mim que esse bull run facilmente vai levar a BTC para algo acima de 300 mil dólares. Aí é um sentimento, uma análise pessoal minha. Eu, particularmente, vou começar a desembarcar do mundo cripto. O único ativo que eu não vendo é BTC, mas eu vou começar a desembarcar das altcoins assim que a BTC bater 200 mil dólares. O que deve acontecer entre agosto e setembro de 2025. O topo desse ciclo provavelmente vai ficar para um período após outubro de 2025. Pode ser que o topo seja desenhado em janeiro de 26? Pode. Pode ser que o topo seja desenhado em fevereiro de 26? Pode. Eu não vou tentar acertar o fiofó da mosca. Eu nem quero isso. Eu admiro os corajosos, os que realmente vão buscar sair no topo. Eu sei que o meu pai sempre disse para mim que o cemitério está cheio de gente corajosa. Eu não sou corajoso para querer tentar acertar o fiofó da mosca. Para mim isso não interessa. Eu, particularmente, vou começar a desembarcar das altcoins assim que a BTC encostar ali em 200 mil dólares. Eu tenho alguns targets específicos para algumas altcoins, mas eu já expliquei para os senhores que não há nenhuma maneira de vencer esse jogo senão controlando o percentual de stablecoins da sua carteira através do controle da dominância. Ou seja, se a dominância perder esses cumes aqui em 45%, 46%, 50% da minha carteira necessariamente estará exposta a stablecoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar ou contra o euro. Isso aqui, gente, vocês podem ter certeza que esse patamar aqui de 44%, 45%, a dominância vai perder. É possível que a dominância emburaque para 27%? É possível. Eu, particularmente, não vou pagar para ver. Eu vou fazer uma saída escalonada, uma bela saída de 50% do meu portfólio em 45%, 46%. Se a gente avançar e perder o centro gravitacional nervoso dessa congestão, que desenhou o topo de 99% das altcoins no ciclo anterior, se perdermos 42%, 40%, aí eu vou estar desembarcado em 70%, 80% das altcoins. Se a gente efetivamente emburacar para baixo de 40%, aí eu vou ficar só com uma quantidade simbólica de altcoins ali em torno de 10%, talvez 8%, porque aí também eu vou querer surfar esse mega bull run que vai se desdobrar, que basicamente vai levar... Aí, se a dominância perder 40%, aí a gente está falando de um market cap total do mundo cripto. Só o market cap da BTC estaria ali em 6 trilhões, 5,5, 6 trilhões. Estou falando de Bitcoin a 300 mil dólares. Eu estou falando de um market cap para as altcoins ali em torno de 10 trilhões de dólares. Aí, meus amigos, aqui seria uma festa absoluta. A gente estaria nadando literalmente em dinheiro. E quando eu sairia das altcoins? Porque o objetivo final é acumular BTC. Quando eu sairia das altcoins para comprar BTC? Quando a gente avançasse de baixo para cima contra a mediana dessa grade de regressão logarítmica. Aqui, ó,
em junho, julho de 2023, foi quando eu voltei a comprar BTC. Vamos lá, voltar para o gráfico semanal da BTC para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui. Em junho, julho de 23, em junho, julho de 23 foi quando eu voltei a comprar BTC, saí das stablecoins e acumulei bastante BTC. Só que, gente, cada um tem que ter a própria estratégia. Não adianta eu ficar falando aqui e na hora o sujeito se emocionar com Solana a 1.280 e não conseguir fazer o divórcio. Por isso que eu falo, muitos ficarão milionários só na... Esse ciclo, especificamente, vai formar muitos milionários. Até Zé Topinho, que vai comprar lá Solana a $500, vai ver o seu capital se multiplicar por 2, porque ele vai comprar Solana a $500 e vai ver a Solana bater 1.280. Até Zé Topinho vai ficar rico nesse ciclo. Só que tem gente que vai ver o seu patrimônio se multiplicar por 40, 50, alguns por 100 vezes. Quem estiver no Gemas Altcoin Alert vai surfar essa mega pernada de prosperidade comigo e desembarcar junto comigo. Só que a maioria desses que vão ficar milionários vão fazer a viagem de ida e de volta. Vão ficar milionários só na tela, porque não terão coragem de desembarcar. Por isso que eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Não ousem estar desembarcados. Eu volto a insistir para aqueles minerais que acham que o ciclo está descompassado com o cronograma dos halvings anteriores. Gente, se a gente considerar 1.050 dias do último fundo, em 15 mil e pouco, até o próximo virtual topo, o topo seria ali em outubro de 2025. E o fundo do inverno cripto subsequente, depois da gente bater no topo, depois da BTC avançar para cima de $300 mil, seria em novembro de 26. Ou seja, não tem nada descompassado. Só tem um monte de mineral tentando me encher o saco. Gente, vocês precisam raciocinar com a própria mente. Vocês precisam deixar de alugar o raciocínio alheio. Se vocês não fizerem isso, vocês basicamente serão alijados desse mercado. Na Seara Fática, Michael Saylor sugere compra iminente de BTC. Mais uma compra de BTC. A BTC aqui no 6 horas, no 4 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, está testando a VWAP mensal. Vocês veem que a gente rompeu essa LTB. Gente, se efetivamente o Michael Saylor comprar essa quantidade de BTC que ele está anunciando, ele quer comprar mais centenas de milhões de dólares de BTC. Gente, não há BTC para todo mundo. O saldo de Bitcoin nas exchanges está abaixo de 100 mil BTCs. Se a gente somar o saldo de Binance, Kraken, Coinbase, não tem 100 mil BTCs. Se o Michael Saylor resolver comprar essas milhares de BTCs, gente, sinceramente, isso aqui facilmente vai estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de alta que a BTC está dando vigência aqui, ó. A gente facilmente iria para 130, 150 mil dólares. Eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, Fidelity vai lançar um fundo tokenizado do mercado obrigacionista norte-americano. A exemplo da BlackRock, a partir de 30 de maio, a Fidelity vai lançar um fundo em dólar tokenizado na rede ETH, um token ERC20, lastreado em títulos do mercado obrigacionista norte-americano, usando a rede ETH, camada mãe. Gente, o mercado tokenizado obrigacionista norte-americano cresceu 500% nos últimos 12 meses. Agora vale 4,77 bi de dólares. 4,77 bilhões. Vocês têm alguma dúvida? Façam uma análise sincera com esse monte de gigante do mundo TradeFi, esses grandes players de Wall Street aportando na tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Vocês têm alguma dúvida de que em poucos meses isso aqui vai estar valendo, vai estar orbitando na casa dos trilhões de dólares?
o sujeito que está desembarcado do mundo cripto e fala o que não sabe, fica espalhando chorume destilado pelas redes. Gente, é uma absoluta insanidade o sujeito estar fora do mundo cripto. Ainda nos fatos como a inteligência artificial e a Web3 e o mundo cripto estão reescrevendo as regras dos investimentos. Gente, não é segredo para ninguém que já existem plataformas que combinam AI, inteligência artificial, com negociação em tempo real de criptoativos, incluindo integração de CeFi com DeFi, através de chaves de API, swaps, staking e yield farming. Tudo isso ainda a gente está vivenciando a primeira geração de tudo isso. Nenhuma dessas interfaces, eu estou visitando aqui algumas, já fiz uso da FET, eu gosto muito da Crio.io, mas nenhuma ainda ostenta um domínio completo, como criando uma espécie de inteligência geral artificial. Nenhuma ainda tem um potencial de ostentar uma inteligência geral artificial pronta e plugável e você deixa... a AI é o seguinte, eu tenho $100 mil, transforma em $1 milhão no menor espaço de tempo possível. Nenhuma delas ainda ostenta essa característica. Mas, gente, a velocidade com que isso está se desdobrando, porque eu fico impressionado que com os primeiros agentes de AI eu já ficava boquiaberto, só que a coisa está evoluindo de forma muito rápida. Apesar de hoje nenhuma delas dominar completamente todos os recursos de negociação descentralizada, autônoma e eficiente, há projetos se aproximando perigosamente disso. Gente, vocês têm ideia de que o mundo vai mudar tão dramática e radicalmente? Gente, talvez essa seja a última oportunidade de vocês multiplicarem o próprio patrimônio por 30, 40, 50 vezes ou mais. Quando a AI dominar e explorar todos os gargalos de multiplicação de riqueza, todas as oportunidades serão varridas pela AI. Quem ficou rico, ficou. Quem não ficou, não vai ficar mais. Ou basicamente vai ficar surfando ali aquele potencial passivo de valorização que a AI ela vai igualar o jogo. Se hoje o sujeito surfa um insight aqui, outro ali, a AI vai igualar o jogo. Porque a gente vai estar lidando com um sistema praticamente onisciente, onipotente. Você vai entregar os seus recursos para um agente autônomo de AI e ele vai dizer, só dá para ganhar com segurança 10% ao ano, ou 5% ao ano, ou 7% ao ano. E pronto. São learning machines que vão fazer o máximo para extrair o máximo. Só que quando todo mundo estiver extraindo o máximo, quando milhões de agentes de AI estiverem extraindo o máximo não será tão máximo assim. Vocês conseguem entender? É porque tem gente que não tem capacidade de entender o tamanho da revolução que está se desdobrando. Gente, nós estamos vivendo uma revolução completamente sem precedente. E tem gente desembarcando do mundo cripto. Lembrem-se, se essa divisa fiat soberana, essa encrenca de real, de euro, você vai ali no Santander para poder fazer uma transferência acima de 100 mil, tem que dizer para onde vai, de onde veio. Isso, gente, a gente tá. Se essa divisa fiat soberana ela é a divisa dos humanos, a divisa da AI são os criptoativos. E basicamente a chegada de CBDCs, a chegada de moedas fiat soberanas tokenizadas, embrulhadas na Web3, vai mudar o jogo. Só que essa revolução acontece numa velocidade, gente, no mundo cripto, 3 meses equivale a 3 décadas no mundo real. Não sei se, para quem está no mundo cripto, não sei se vocês já perceberam isso. No mundo cripto, 3 meses e parece 3 décadas no mundo real. Quem falou isso outro dia foi o CZ, que ficou preso 4 meses. E quando ele voltou, ele viu a Pump Fan, ele viu... Gente, parece que eu tô há 2 eras... Ele falando na plataforma X, parece que ele ficou 2 eras geológicas fora do mundo cripto.
Quando ele voltou, tinha fábrica ininterrupta de meme coin e uma solução de camada um com altíssima de caráter com uma escalabilidade completamente infinitesimal, como a Solana, enfim, ele basicamente, quando ele foi, antes de ser preso, ele estava lá numa era geológica, com a Solana sendo resetada, dando bug. Quando ele voltou, basicamente o mundo cripto tinha mudado completamente. É isso que eu quero que vocês entendam. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o primeiro homem a colocar um chip da Neuralink na cabeça e que é capaz de ler a mente do usuário, agora diz que o Elon Musk mudou a sua vida. O Nolan Arboth, paralisado num acidente de mergulho desde 2016, agora controla um computador através de um chip colocado no seu cérebro pela Neuralink, que basicamente lê a sua mente e ele tem um controle remoto de máquinas e dispositivos computacionais por meio dessa leitura da sua mente que esse chip é capaz de fazer. Numa primeira tentativa, o semicondutor tinha falhado, depois os engenheiros trocaram por outro, ele fez 2 cirurgias e agora ele controla computadores e dispositivos com a própria mente. É uma revolução. A Neuralink basicamente está criando uma nova geração de semicondutores completamente adaptado ao corpo humano e ao sistema nervoso central humano. O que está acontecendo se desdobra numa velocidade completamente bizarra. Gente, nós estamos em vias de até presenciar ainda na nossa geração a possibilidade de uma cura de uma lesão medular por meio de semicondutores ou lesões mais graves. Uma pessoa paralisada que basicamente consegue controlar um computador com semicondutores que tem essa capacidade de ler a mente do usuário. Gente, isso é uma revolução, é bizarro o que está acontecendo. E um grande imbróglio no governo norte-americano começa a se desdobrar. O Elon Musk está assinando um contrato de bilhões e bilhões de dólares. Não é segredo para ninguém que os gastos federais com a SpaceX vai explodir, porque agora o Departamento de Defesa do governo Trump vai usar os foguetes da SpaceX como a nova forma do Pentágono transportar cargas militares ao redor do mundo de forma ultra rápida. Não é só o Departamento de Defesa, o Departamento de Comércio fechou um grande acordo com a SpaceX para fornecer internet banda larga via satélite num contrato total de 42 bilhões de dólares, mas um grande imbróglio está envolvendo o governo norte-americano, que é o claro conflito de interesses entre o multibilionário Elon Musk e o fato dele ser integrante do primeiro escalão do governo e comandar o órgão que controla os gastos, que é o Departamento de Eficiência Governamental. A oposição, os democratas, dizem que os Estados Unidos não precisam de um Tony Stark da vida real, que o Elon Musk se confunde entre maior contratante da administração pública com corregedor da administração pública, ele corta pagamentos, ele basicamente investiga destino de recursos, ele agora recebe centenas de bilhões com os contratos que as suas corporações assinam com o governo norte-americano. Um deputado democrata disse que ele é mais poderoso que o Tony Stark nos filmes. Enfim, tudo isso tudo isso não tem o condão de sensibilizar o Donald Trump. O Trump disse que não há concorrência, que ninguém faz o que o Musk faz e que ele é o melhor secretário dentre todas as pastas. Ele é o único que tem essas empresas capazes de entregar esse tipo de bens ou serviços. Enfim, o grande imbróglio é até onde vai o Elon Musk. Gente, não é segredo para ninguém que o mundo talvez esteja vivendo uma nova... Do mesmo jeito que houve lá o absolutismo, que depois com as revoluções burguesas o poder saiu do rei absolutista
foi para o povo, surgiram as democracias ocidentais, enfim. Agora, antes de tudo isso, né, é, é, o, o rei absolutista soberano concentrava todos os poderes. Talvez a capacidade instalada de processamento de dados nas mãos de poucos seres humanos, como Elon Musk, Jeff Bezos, enfim, Microsoft, talvez o mundo esteja presenciando a criação de uma aristocracia ultra tecnológica que talvez comece a escrever os destinos do mundo. Por que eu falo isso? Essa reportagem conclui que os algoritmos, eles claramente influenciam, inclusive, a opinião pública por conta das redes sociais. O que a gente está presenciando é a ascensão de uma nova classe de ultrapoderosos. Então, aquela figura lá do filhinho do Elon Musk botando meleca lá na mesa do Donald Trump, dizendo para o Trump sair dali, que um menino de 4 anos dizendo que o Trump devia sair dali da mesa dele, que ele não era o verdadeiro presidente. Então, aquela cena do filhinho de 4 anos do Elon Musk colocando meleca na mesa do presidente não é ornamental. É porque a gente está diante de uma nova aristocracia ultra tecnológica que está assumindo postos e assumindo o seu papel nessa força geopolítica, porque hoje não se faz guerra sem ter pelo menos umas 3 ou 4 centenas de satélites. Então, não é à toa que a Alemanha criou essa bomba fiscal de 1 trilhão de euros para criar a sua própria SpaceX. Então, se eles já são uma força geopolítica, essa nova cybertecnocracia que está surgindo no mundo, fatalmente de alguma maneira, o poder político estatal está começando a se confundir com o poder e capacidade de processamento de dados dessa gente. O mundo está diante de uma revolução. Poucas pessoas conseguem fazer a leitura correta do que está acontecendo. O Elon Musk já é um sujeito mais poderoso do que o Tony Stark nos filmes. Agora, até onde isso vai parar, ninguém sabe. E as autoridades dinamarquesas estão acusando os Estados Unidos de promoverem viagens privadas à Groenlândia sem as formalidades de viagens de Estado. O conselheiro de segurança nacional e a segunda-dama, a esposa do J.D. Vance, estão indo para a ilha no Ártico, numa viagem que a Dinamarca está acusando de ser uma viagem privada. Eles vão visitar a base americana que existe na Dinamarca, que existe na Groenlândia, que em última análise é território dinamarquês, apesar de ser uma província autônoma dentro do reino da Dinamarca, mas o fato é que há ali uma base americana. E essas viagens com vice-presidentes ou segundas damas, essas coisas, envolvem protocolos diplomáticos, que não está acontecendo. O Donald Trump foi instado a se manifestar sobre isso e ele disse que não, eles querem ir lá conhecer a região. Mas as autoridades dinamarquesas estão acusando os Estados Unidos de estarem sendo espaçosos demais e está acionando os seus parceiros na Europa, acusando os Estados Unidos de estarem criando uma situação que fatalmente pode acabar redundando numa reivindicação daquele território, porque não é normal fazer visitas de Estado sem consultar o Estado visitado. Então, como não seria normal o vice-presidente americano, ou a segunda-dama, ou o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos visitar o Brasil, por exemplo, sem acionar as autoridades diplomáticas brasileiras, também não é normal essas visitas ocorrerem na Groenlândia sem acionar a diplomacia dinamarquesa. O que a Dinamarca está denunciando é que alguma coisa muito estranha está acontecendo no reino da Dinamarca. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu não apostaria que a BTC pudesse promover uma fuga descendente dessa cunha. Provavelmente ela vai dar vigência a esse grande padrão mastro-bandeira e entregar uma fuga ascendente proporcional ao mastro. Por isso que eu volto a insistir com vocês. Se a BTC explodir para 120, 130, 150 mil dólares, não haverá uma janela temporal segura de entrada. Por isso eu insisto,
Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.